Dia e meia em ponto. GR1. Oferecimento. Vitamassa. Explore novos sabores. Experimente Vitaresco. E FTC Petrolina. Novo curso de Direito. Acesse o site e inscreva-se. Olá, muito boa tarde. São 12 horas em ponto. Está começando o GR1 desta quarta-feira, dia 13 de março. Hoje o nosso boa tarde não está tão animado porque o país foi bombardeado com a triste notícia do que aconteceu no município de Suzano, São Paulo. 2 adolescentes entraram numa escola encapuzados e armados. Eles atiraram contra pessoas e até agora a polícia já contabilizou 10 mortos. Entre elas, crianças, um funcionário da escola e os próprios atiradores que se mataram após o ataque. 23 pessoas já foram levadas para hospitais. Um dia muito triste para o nosso país, sem dúvida. A gente vai tocar no GR1 por aqui. Hoje é dia do quadro Saúde e vamos falar sobre dermatites. São doenças que aparecem na pele. Existem vários tipos. Nós convidamos uma dermatologista para esclarecer melhor o assunto para a gente. E você de casa é super convidado para participar do papo. É só ligar para o número 2101-8520 e ela responde já já. Vamos saber agora o que a Araceli Romão tem para a gente hoje ao vivo? Araceli, boa tarde. Boa tarde, Vilma. Boa tarde a todos, né? Vamos tentar manter o equilíbrio emocional, né? Diante de tanta tragédia para o início de ano, muita tristeza. Bom, eu vou trazer um recado para os moradores de Bodocó. Vai ter um evento de graça para a comunidade lá. Serviços de saúde, apresentações artísticas, tudo em homenagem ao padroeiro do município, que é São José. Já já eu trago outras informações. Ok, Araceli. Agora, 12 horas e 2 minutos, começou o GR1. A gente começa mostrando o desespero de uma mãe, moradora de Petrolina, que está sem notícias do filho de 7 anos há 3 meses. Alan Júnior foi levado pelo pai, que desapareceu com a criança. Estou muito angustiada, muito triste, alegre por fora e triste por dentro do coração. Estou muito triste, sim. Esse é o desabafo de uma mãe desesperada. Dona Neuza não tem notícias do filho pequeno há 3 meses. Segundo ela, o pai do menino, José Aderson Pereira, pegou a criança na escola no dia 14 de dezembro do ano passado e desapareceu. Pegou na escola e até hoje nunca trouxe, nem dá um telefone, não fala nada, não dá notícia nem nada. Desapareceu. Durante esse tempo todo, Dona Neuza não recebeu uma ligação sequer do pai do filho. Ela não sabe onde o menino está e nem como está. Inclusive, a criança está sem frequentar a escola. As aulas começaram no dia 7 de fevereiro. Dona Neuza e José Aderson têm a guarda compartilhada do filho. Segundo ela, essa não é a primeira vez que o pai descumpre a ordem judicial e some com o menino sem dar satisfação. Ele não cumpria a ordem de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele sempre pegava o menino, fazia o que ele queria, o que ele bem entendesse, vinha deixar na hora que ele bem entendesse. No ano passado ele levou ele, passou 14 dias, depois foi que ele veio deixar, depois passava 8, 15 dias, era assim. A trabalhadora rural registrou o boletim de ocorrência e procurou a vara da infância. Já existe um mandado judicial de busca e apreensão do menor. O menino pode estar em uma roça em São Raimundo Nonato, no Piauí. Segundo Dona Neuza, José Aderson trabalha como feirante. A casa dele no bairro Antônio Cassimiro está fechada e ela não consegue contato algum por telefone. A mãe tem medo de que o menino seja maltratado pelo pai. O Alan, acho que tem medo, assim, que ele bate nele, ele fica calado, entendeu? Ele fica aguentando ali caladinho, mas ele com medo de levar a pé.
De acordo com essa advogada, descumprir a ordem judicial em casos de guarda compartilhada não é considerado sequestro, porque não há pedido de resgate. Janaína Ajeitos explica que casos assim podem se configurar como subtração parental, e isso é crime. Quando há essa retirada da criança, do menor, do lar, da residência habitual dela, por um dos genitores, a gente fala que isso é subtração parental. Ele é um crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e que tem pena de 2 a 6 anos de retenção, de reclusão e multa. Essa subtração parental é uma das formas de alienação parental, de retirar, de trazer prejuízos ou danos psicológicos para a criança, para o desenvolvimento psíquico dela, porque ela é retirado dela o poder também de decisão, de contato, do vínculo com que ela tinha habitual, da casa dela, das referências dela. A advogada alerta: é preciso buscar ajuda especializada e não fazer justiça com as próprias mãos. Buscar ajuda sempre profissional, nunca tomar medidas intempestivas, medidas no calor da emoção, porque a gente sabe que a gente não pode fazer justiça com as próprias mãos. A legislação brasileira tem mecanismos para tentar auxiliar na solução deste problema, então buscar ajuda profissional, qualificada, ou por algum advogado, ou até pela própria Defensoria Pública, mas a legislação brasileira tem um órgão que lida com isso, que é a Vara Especializados da Infância e da Juventude. Alan Júnior vai completar 8 anos na próxima sexta-feira. Tudo que Dona Neuza quer é ter o filho de volta em casa e comemorar o aniversário do menino. Sexta-feira eu vou estar aqui, não vejo meu filho para fazer o bolo de chocolate dele, que ele me pede todo ano. Bem, depois deste caso, a Justiça decidiu anular a convivência do pai com o filho, ou seja, José Aderson não tem mais direito à guarda compartilhada. Nós procuramos a Polícia Civil, que nos informou o seguinte: só vai se pronunciar sobre o caso após o fim das investigações. No quadro Saúde de hoje, vamos falar sobre dermatites. O principal sintoma de qualquer dermatite é uma irritação na pele. O diferencial está na causa dessa irritação, que às vezes pode ser confundida com outro problema de saúde. Mas a gente não vai ficar na dúvida, não. Vamos aproveitar que hoje recebemos uma dermatologista para esclarecer o assunto. Você de casa, como sempre, pode participar do papo aqui no estúdio. Liga aí para aquele velho número 2101-8520. Quem vai responder é a médica Eliana Lopes. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Obrigada pela presença mais uma vez. Com quais outras doenças as dermatites podem ser confundidas, doutora? Então, Vilma, na verdade as dermatites são, pelo conceito da palavra, essa inflamação, é uma inflamação na pele, né? Uhum. É um conceito muito genérico, né? E pode ser derivado de doenças alérgicas, não alérgicas, pode ser por causas infecciosas, por causas genéticas. Então, às vezes pode ser confundido por doenças, com doenças infecciosas. Então, certo. Quantos tipos existem? Diria incontáveis tipos, sabe? Porque assim, como eu falei, a dermatite é uma classificação genérica. Então, existem vários tipos, dermatites alérgicas e não alérgicas. Aí nas não alérgicas a gente vai pegar as genéticas, as que são desencadeadas por agentes tópicos, né? Contato com alguma, por exemplo, limão ou contato com alguma substância tóxica. Aí as alérgicas a gente vai pegar a dermatite atópica, por exemplo, ou a dermatite de contato alérgica. Então tem incontáveis tipos. Ok, vamos ali para o telão que a gente separou alguns tipos. Vamos ver algumas fotos. Vamos lá, meu diretor, coloca aqui a primeira foto para a gente. Por exemplo, dermatite atópica. Como ela aparece? Então, a dermatite atópica é uma doença genética, né, que ela aparece geralmente na infância.
E ela geralmente aparece, ela tem 2 quadros diferentes. Na infância é completamente diferente do quadro que aparece no adulto, né? Na infância ela geralmente aparece, aqui já é uma criança maior e são as lesões típicas da doença no adulto também. São as lesões na região extensora, que a gente fala, né? É uma doença que está completamente ligada aos hábitos de vida. Então você precisa, para você tratar, não adianta só usar medicação, não adianta só, a gente fala muito hidratação quando a gente fala de dermatite atópica, mas não adianta só isso. A pessoa precisa, tanto os pais quanto a criança, quanto o adulto com dermatite atópica, precisa entender que precisa mudar algumas coisas no hábito de vida. O banho, o tempo de banho, contato com tecidos que isolem a pele. Então, assim, são uma série de hábitos que precisam ser adaptados para a doença. Coça? Coça muito. O principal sintoma da dermatite atópica é o prurito, né, que é a coceira, e a irritação. Tá, mais uma foto, por favor. Agora a gente vai ver da dermatite de contato. Isso, a dermatite de contato é uma daquelas das que eu falei. Ela tem 2 tipos, a dermatite de contato alérgica e a não alérgica. A alérgica, como o nome já diz, a pessoa ela tem uma alergia a determinada coisa. Por exemplo, quando entra em contato. Por exemplo, quem tem alergia à bijuteria, aí pode ter alergia a alguns tipos de metais. Quem tem alergia, por exemplo, a desodorantes, substâncias que tem no desodorante, ou na tinta de cabelo, isso geralmente é alérgica. E também aparecem assim, essas manchas avermelhadas. Isso, manchas avermelhadas. Tá, mais um exemplo de dermatite. Agora a gente tem a herpetiforme. Isso, a dermatite herpetiforme ou dermatite de Durenbrock. É uma dermatite mais rara e ela está ligada ao glúten, sabe? Ela está ligada é como se fosse uma alergia ou intolerância da pele, uma reação da pele ao contato com glúten. E aí eu tô vendo que essa vira umas feridinhas, né? Isso, é como se fossem umas pápulazinhas que a gente chama de umbilicadas. Na verdade, que elas se agrupam, pápulas que se agrupam. Mais um exemplo? Agora, a dermatite perioral. Isso, a dermatite perioral, diferente da dermatite atópica e da dermatite de contato, a causa não é muito bem estabelecida, mas são lesões que ficam nessa região ao redor da boca. Sempre ao redor da boca? Podem se estender também ao redor dos olhos, nesse caso a gente chama de periocular, né? Coça muito também, pode aparecer irritação e pode aparecer pústulazinhas parecendo acne. Ah, tá, agora eu entendi. Esse perioral aqui, justamente porque fala... Aqui ao redor da boca. Da boca, tá. A gente tem mais uma foto, agora da dermatite seborreica. Dermatite seborreica, que é bem comum, né? Ela geralmente está ligada ela pode aparecer na infância, na criança, e pode aparecer geralmente mais no adulto, nessa região do maciço central da face, que a gente chama aqui ao redor da boca, próximo ao nariz, entre as sobrancelhas, no couro cabeludo também. Está muito relacionada a estresse, a ansiedade, sabe? Tem relação também com o clima, com as mudanças climáticas. E precisa também, como a dermatite atópica, de algumas mudanças nos hábitos de vida. Tá, pelo que eu percebi aqui, parece que ela vai descamando, né? Isso, assim, ela faz irritação e descamação. E coceira também, prurito. Ok. Olha, você de casa que tem alguma dúvida sobre dermatites, aproveita a nossa convidada aqui e deixa a sua pergunta. Liga pra gente, 2101-8520. Ela responde já já. Agora são 12 horas e 12 minutos. Doze horas e 15 minutos, GR1 de volta na companhia da dermatologista Eliana Lopes, que veio participar do quadro Saúde. Hoje estamos falando sobre dermatites. Chegou a hora de tirar dúvida do pessoal de casa. Doutora, Dona Cleide Maria, ela mora no bairro Vale do Grande Rio, e diz assim: minha filha ficou toda empolada esse fim de semana, igual essas imagens que vocês mostraram na TV. O que devo fazer? Ela não falou a idade da filha, nem falou especificamente qual a imagem. Supondo que é uma criança. Em relação ao calor, por exemplo, tem alguma relação com a dermatite? Tem relação sim, mas seria uma dermatite mais genérica, mais por sensibilidade da pele ou por contato com o próprio suor, que é muito, né, contém ureia, substâncias ácidas. E o calor pode irritar sim, pode provocar dermatite. Tá, por que eu perguntei isso? Porque geralmente no calor as pessoas tendem a se molhar mais, né? A tomar mais banhos. O que a gente costuma, o que as pessoas que têm problemas de pele como dermatites costumam fazer que é proibido? Isso, foi excelente você falar isso. O paciente que tem dermatite atópica, ele tem que ter muito cuidado em relação ao banho, né? A gente orienta sempre a tomar o banho morno, frio ou no máximo morno, né? Não passar muito tempo no banho, fazer aquele banho rápido, sempre com sabonetes orientados pelo dermatologista, que não contém sabão, né? Que a gente orienta.
para não tirar a gordura natural da pele. E é muito comum o paciente que tem dermatite atópica achar que aquilo ali, que aquelas lesões são relacionadas à higiene, né? Que está faltando higiene. E é justamente o contrário. Na verdade, aquela pele precisa ser irritada o quanto menos. Não usar bucha, não usar sabonete muito irritativo. No caso, se de repente a pessoa pensa, é uma reaçãozinha, passa uma pomada, sei lá, passa uma manteiguinha, essas receitas caseiras, sem saber realmente do que se trata, pode piorar a situação. Pode piorar bastante, porque inclusive essas substâncias podem acabar irritando mais. E no caso das pomadinhas, né, o mais comum é que os pacientes têm acesso hoje fácil, né, ao corticoide, aos medicamentos que a gente chama de corticosteroides, que são os medicamentos derivados da hidrocortisona. Esses medicamentos são excelentes, na verdade são a base do tratamento, né? A base, digamos, farmacológica do tratamento das dermatites. Tá. A maioria das dermatites a gente precisa usar o corticosteroide tópico em forma de pomada, mas é um medicamento que ele é excelente se usado da maneira correta. Né? Se usado de maneira incorreta ou pelo tempo maior que o que ele deve ser usado, ele pode causar vários efeitos colaterais. Tá, então qualquer reação na pele, melhor procurar um dermatologista. Para não piorar a situação. A dona Francisca Maria Ribeiro, do bairro Pedra Linda, tem 72 anos e ela diz que estão aparecendo caroços no braço dela e coçam. Quando ela coça, fica marrom. Apareceram na mão e no cotovelo. Até na cabeça, ela não fala em qual parte. Tipo assim, se na testa, se na bochecha, aparece também. Pode ser dermatite? Com certeza é uma dermatite, porque é uma inflamaçãozinha. Mas nesse caso pode ser uma dermatite de contato. Por exemplo, algum perfume que ela está usando, a dona Tereza, pode ser alguma coisa que ela está comendo. Aí a gente falaria mais em urticária. Mas é importante procurar o dermatologista porque, inclusive, essa questão que ela falou de escurecer, de ficar marrom, está relacionado à inflamação. No corpo da gente, a maioria das pessoas tem uma origem que existe alguma melaninazinha. Eu costumo falar, a gente é branquinho, mas a gente tem os melanócitozinhos ali. Então, qualquer irritação desses melanócitos, a tendência é subir e provocar essas lesões escuras. Tá, vou mandar um abraço aqui para Rizomar Vieira, que está lá em Itaberaba assistindo o GR1, Itaberaba, pertinho de Juazeiro. No caso de dermatite seborreica, qual tratamento deve ser feito? Ele pergunta. A dermatite seborreica deve ser tratada com muito cuidado e muita atenção. É uma dermatite que é muito comum o paciente fazer uso crônico do corticoide, sabe? Depois acabar tendo outras complicações. A dermatite seborreica, na verdade, ela é causada por um distúrbio nas glândulas sebáceas. Por isso que ela aparece no rosto, no couro cabeludo, que tem bastante glândula sebácea. E geralmente nessa dermatite a presença de fungo também. Mas a presença de fungo, na verdade, é secundária à causa da dermatite, não é a causa. Aí o que acontece? O paciente acaba usando corticoide, antifúngico, cronicamente, e isso acaba prejudicando e até, às vezes, piorando, fazendo efeito rebote, que a gente chama, que é uma piora depois de alguns dias dessas lesões. Agora, dermatites são contagiosas? Não. Não tem perigo, não, né? São contagiosas. Pode até compartilhar se houver necessidade. Isso. Né? É uma coisa muito comum. De algum objeto. É estigmatizante, é uma doença muito estigmatizante, sabe? Como as lesões geralmente aparecem em áreas expostas, então se é uma criança, ela pode ser discriminada na escola, porque as outras criancinhas acham que pega. Se é um adulto, às vezes ele tem dificuldade de conseguir emprego, porque muitas dessas dermatites são crônicas. Então, a pessoa vai ter lesões ao longo da vida. Então, é importante essa pergunta que você fez, porque não é uma doença contagiosa, é um problema que precisa ser tratado, que na maioria das vezes não tem cura, mas tem tratamento e tem controle. Ok. O José Carlos, do bairro Jardim Maravilha, diz assim, quando chega no fim do desodorante, causa uma irritação, que pode ser isso? Dermatite de contato. Com certeza, então, dermatite de contato. É bom ele precisa mudar o desodorante. Isso, mudar o desodorante. Tá. Em bebês, as dermatites também podem surgir e são mais graves? Por exemplo, no caso da dermatite atópica, ela geralmente surge na infância, na primeira infância, né? E dependendo se ela for um pouco mais grave, ela pode prejudicar bastante a criança. Sabe? Aquela criança mais irritada, que chora muito, porque ela, inclusive, não sabe falar, né, o que sente. Sim. E muitas vezes é confundido com brotoeja, com lesões pelo calor. Né? E, na verdade, é o início de uma doença crônica genética, que é a dermatite atópica. Tá. Doutora Eliana, qual o perigo da gente ignorar uma dermatite? Então, toda dermatite ela pode evoluir. Né? Se ela for alérgica, a tendência é que cada vez que você for se expondo ao alérgeno, ela vai ficando pior.
Se ela não for alérgica, a tendência é ela cronificar, causando lesões que deixam de ser vermelhinhas e passam a ser lesões mais grossas, mudam muito a qualidade de vida, influenciam demais a qualidade de vida do paciente, né? Então, é mais essa questão de qualidade de vida mesmo, sabe? Tá. Porque é uma coisa que pode evoluir. Tá, e como se identifica qual tipo de exame? Então, na verdade, o exame clínico, que é o exame feito pelo dermatologista, o exame físico, a história, são muito mais importantes em se tratando de dermatite do que os exames laboratoriais. A grande maioria, com exceção da, por exemplo, a dermatite de contato alérgica, para diferenciar se é alérgica, se não é alérgica, para identificar a causa, tirando, com exceção dessa, a grande maioria a gente identifica pelo local das lesões, como você falou da perioral, pela forma das lesões e pela faixa etária também. Então, é importante o exame físico e da história para o dermatologista. Ok. Você de casa que mandou pergunta pra gente, muito obrigada. Quarta-feira que vem tem mais Quadro Saúde. Doutora Eliana, sempre um prazer receber você aqui para esclarecer assuntos importantes para os nossos telespectadores. Muito obrigada, até a próxima e boa tarde. Obrigada, Vilma. Em instantes, tem novidades sobre o caso do jovem acusado de matar 2 ciclistas aqui em Petrolina em dezembro do ano passado. Vamos relembrar o caso a seguir. Agora, 12h22. Lembra do caso de 2 ciclistas que morreram atropelados por um motorista que, segundo a PRF, estava bêbado aqui em Petrolina? O caso aconteceu na BR-428, perto do N11, em dezembro do ano passado. Quase 3 meses depois, o Ministério Público de Pernambuco denunciou o acusado dos crimes. Lucas Roberto da Silva Amorim, na época com 20 anos, estava dirigindo o carro no dia 23 de dezembro, quando atropelou os ciclistas. O carro dele capotou logo após. Ainda segundo a polícia, a carteira de motorista dele estava vencida. Agora, cabe ao Poder Judiciário abrir processo criminal contra Lucas Roberto da Silva. No atropelamento, morreram Rogério Teles de Siqueira e Anaelton Rodrigues Macedo. Os dois tinham 34 anos, eram amigos e faziam aniversário no mesmo dia. O Ministério Público chegou a pedir a prisão preventiva de Lucas Roberto, mas na última segunda-feira, dia 11, o pedido foi negado pela Justiça. Olha, uma dica de saúde agora. Para cuidados com a saúde, tem atendimento de graça hoje à noite em Bodocó, no meio da praça, para quem quiser, com vários serviços. Quem está organizando é o pessoal do SESC. A repórter Araceli Romão vai passar os detalhes para a gente. Araceli. Vilma, essa ação faz parte da programação em homenagem a São José, que é o padroeiro de Bodocó. Durante os serviços de saúde, que vão ser oferecidos, vai ter teste de glicemia, aferição de pressão arterial, orientações sobre hipertensão e também orientações para combater o mosquito Aedes aegypti, o vilão aí que transmite dengue, zika e chikungunya. E vai ter também apresentações artísticas, vai ter a abertura com o espetáculo Relicário, Eu Já Escuto os Teus Sinais, da companhia Traquejo de Exu, e a apresentação do músico Edi Dantas. Vou dizer o local aí para você em Bodocó participar dessas ações na Praça Padre Pedro Modesto. É uma ação em parceria com a Igreja Católica e a Secretaria de Saúde do município. Começa às 6h30 e vai até às 9 da noite. Volto contigo no estúdio, Vilma. Obrigada, Araceli. Nesta quarta-feira, a turma aqui em Petrolina pode pegar um cineminha de graça. O Cine Dona Amélia abre hoje a temporada de exposições de filmes. A primeira sessão já começa daqui a pouquinho, às 2 horas, com o longa O Menino no Espelho. Às 7 da noite tem outra sessão e o filme é Com Amor, Van Gogh. Como a gente sempre fala aqui, o pessoal tem que levar só a pipoca, porque a entrada é de graça. E depois das 2 sessões vai rolar um bate-papo sobre a direção de arte lá mesmo no Cine Dona Amélia com o cineasta Robério Brasileiro. Futebol, em mais uma rodada do Campeonato Pernambucano, Petrolina entra em campo hoje para enfrentar o Vitória. A partida será às 8 da noite no estádio Paulo de Souza Coelho. Também pelo Pernambucano, Salgueiro e Sport se enfrentam hoje às 7h15 da noite, só que lá no Recife. Os principais lances das partidas vai ser possível acompanhar em tempo real
pelo nosso portal globoesporte.com/TV Grande Rio. O GR1 fica por aqui, você fica agora com o Jornal Hoje, com a cobertura completa sobre a tragédia que aconteceu numa escola de Suzano, município de São Paulo. Até agora são 10 mortos e 23 pessoas já foram levadas para os hospitais. Boa tarde, até amanhã. GR1. Oferecimento. Vita Massa. Explore novos sabores. Experimente Vitaresco. E FTC Petrolina. Novo curso de Direito. Acesse o site e inscreva-se. Jornal Hoje. Oferecimento. Vale Fruit. Sinônimo de qualidade na região, em polpa de fruta e açaí.